Por séculos, uma única palavra hebraica escondeu a verdade. Uma tradução equivocada moldou nossa fé, impôs hierarquias e controlou bilhões, especialmente as mulheres. Mas e se a Bíblia que você conhece omitiu a história real da criação de Eva? Mais do que isso, e se ela retirou o poder e a função divina da mulher na narrativa original? Manuscritos ancestrais, guardados por milênios nas montanhas da Etiópia, sussurram uma versão diferente. Eles revelam que Adão tinha duas faces, masculina e feminina, uma criatura perfeita e completa em si. Eva não foi criada de uma costela, mas construída como um templo sagrado, com a mesma palavra usada para edificar a Arca da Aliança. Prepare-se para desvendar o que foi suprimido. Nesta jornada, exploraremos os textos etíopes, desenterrando o plano original de Deus para a mulher e revelando como séculos de engano distorceram a mais fundamental das histórias. A verdade sempre esteve lá, esperando por você. Durante séculos, o mundo acreditou em algo, em uma história simples. Eva foi formada da costela de Adão. Essa narrativa, pense comigo, essa narrativa habita as Bíblias infantis. Ela está pintada em paredes de capelas antigas. Ela é pregada em cada púlpito. Mas e se eu lhe dissesse que a própria Bíblia nunca disse de fato costela? Escondida, no texto hebraico, há uma palavra tão mal compreendida que ela, sim, ela mudou a forma como civilizações inteiras perceberam homens e mulheres. Uma única e crucial tradução errônea. Ela moldou a teologia, moldou a cultura e, ainda mais profundo, moldou a compreensão da própria humanidade sobre a imagem de Deus. E se Eva não foi tirada de um pequeno osso, mas de algo muito, muito maior, algo que reescreveria a origem da mulher, o mistério da unidade, o próprio significado da criação? Eu o convido, preste atenção nisso, a retornar ao início, de volta ao Éden, a uma verdade tão ancestral e tão perturbadora que uma vez que você a ouvir, jamais poderá ser esquecida. Este é o segredo chocante que a Bíblia etíope sussurra de suas páginas esquecidas. Primeira revelação: a costela que nunca foi. A história parece tão familiar, tão internalizada. A maioria de nós nunca, jamais ousaria questioná-la. Adão dorme profundamente no exuberante jardim do Éden. Os animais, eles o cercam em um silêncio reverente. As árvores carregadas de frutos. O Criador se inclina, ele alcança o corpo de Adão e ele pega, o que a história nos diz, uma de suas costelas. Dessa costela prossegue a narrativa, a mulher é formada. É poético, dizemos, é sagrado, cremos, e é o que quase toda criança em toda escola dominical tem aprendido. Mas, vamos pausar. Por quê? Uma costela? Por que não o pó? Afinal, o mesmo pó do qual o próprio Adão foi feito? Por que não uma mecha de cabelo, uma gota de sangue, ou mesmo nada, já que Deus poderia criar Eva ex nihilo? Por que foi uma costela e não outra coisa? Essa única pergunta, veja bem, essa única pergunta abre uma porta que a maioria das pessoas nunca ousou atravessar. A resposta não reside na tradição, nem nas pinturas de igrejas antiquíssimas. Ela reside na própria língua hebraica, pois, quando retornamos ao texto original, encontramos uma palavra, escondida à vista de todos. A palavra é tselá. Por séculos, ela foi traduzida como costela. No entanto, é aqui que reside o mistério. Em quase todas as outras passagens do Antigo Testamento, onde essa palavra aparece, ela nunca significa costela. Ela significa algo muito maior, muito mais estrutural. Ela significa lado.
Em Êxodo 25, por exemplo, quando a Arca da Aliança é descrita, a palavra tselá é usada para falar do lado da arca, não de uma costela da arca. Em 1 Reis 6, ao descrever o magnífico templo de Salomão, a palavra, novamente, se refere às câmaras laterais, aquelas que sustentavam o peso colossal da estrutura. Em Ezequiel 41, ela descreve os massivos lados do santuário. Em todos esses casos, tselá aponta para algo arquitetônico, algo fundamental, algo que suporta peso. Nunca, eu repito, nunca para um pequeno osso escondido sob a carne. Por que então, quando chegamos a Gênesis 2, abandonamos subitamente esse significado? Por que tselá encolhe de lado para a costela? A resposta não está no hebraico. Ela está nas escolhas realizadas pelos tradutores séculos depois. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a Septuaginta, usou-se a palavra pleura, que pode significar tanto costela quanto lado. E a Vulgata latina, ela seguiu com costa, que novamente sugere costela. Com o tempo, o significado mais restrito, ele se solidificou na tradição. O cristianismo ocidental o absorveu sem questionar. A costela tornou-se a imagem, repetida em sermão após sermão, ilustração após ilustração, até que ninguém mais se lembrava da palavra original. Mas e se restaurássemos essa palavra original? Imagine a cena novamente, Adão em sono profundo. Deus não extrai um osso, ele divide Adão, ele tira um lado inteiro de seu ser. Isso não é uma cirurgia menor, é um ato profundo de criação. Eva não é feita de um pedaço que sobrou, mas de metade da própria humanidade, osso de seus ossos, carne de sua carne, porque ela literalmente era. Se Eva veio do lado de Adão, então a mulher não é um fragmento, não um acessório, não um pensamento secundário. Ela é uma metade do todo original. A imagem, amigos, é de tirar o fôlego. Um se torna dois, para que dois possam refletir a plenitude de Deus juntos. Esta é a linguagem da unidade, não da hierarquia. É a revelação que muda. Como vemos, não apenas a criação da mulher, mas toda a história da humanidade. Uma costela, ela sugere, algo pequeno, até mesmo dispensável. Você pode remover uma costela e sobreviver. Pode remover uma costela e não perder sua identidade. Mas, um lado. Tire um lado e você não tem mais um todo. Tire um lado e a própria estrutura está incompleta. Se Eva veio do lado de Adão, então Adão nunca esteve completo sem ela. A imagem de Deus nunca foi destinada a ser refletida apenas pelo homem. Isso levanta outra questão, tão surpreendente quanto humilhante. Poderia ser que Adão nunca foi destinado a ser uma figura singular? Poderia ser que o primeiro humano foi projetado para ser dividido? Que a unidade, através da distinção, sempre fez parte do plano de Deus? Se assim for, então a criação de Eva não foi um ato secundário, foi o desvendamento de algo já presente em Adão, a essência feminina esperando para ser revelada. O outro lado da humanidade, que só poderia ser visto quando separado e colocado face a face. As implicações, elas se espalham. Por séculos, a história da costela foi usada para justificar a superioridade masculina, para sugerir que a mulher era uma parte menor, um mero suporte. Mas o hebraico, ele se recusa a nos permitir dizer isso. Ele insiste que Eva não foi tirada da cabeça de Adão para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas de seu lado, sua igual, sua contraparte, seu outro eu. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele exclamou, não uma posse, mas um reconhecimento.
Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Era o grito de uma alma que se viu nela. Ele viu a totalidade restaurada. Eva não era um fragmento. Ela era o outro lado da mesma criação. E sem ela, Adão estava incompleto. Esta é a verdade oculta, escondida sob séculos de tradição. A costela nunca foi uma costela. Era um lado. E uma vez que você a vê, você não pode mais deixar de vê-la. Segunda revelação: Adão, o todo, masculino e feminino em um. Quando lemos Gênesis com novos olhos, algo extraordinário aparece. No primeiro capítulo, antes mesmo que Eva sequer entre em cena, o texto declara: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pare por aí. Como poderiam tanto o masculino quanto o feminino já existirem se, neste ponto, apenas Adão havia sido formado? O versículo apresenta um mistério tão profundo que a maioria dos leitores simplesmente o ignora. De acordo com o texto, desde o início, a humanidade, Adão, continha em si mesmo tanto o masculino quanto o feminino. Isso não é uma invenção moderna, nem uma interpretação fantasiosa, veja bem. A antiga tradição judaica, ela lutou com esse enigma muito antes de nós. No Midrash Rabbah, Gênesis Rabbah 8.1, os rabinos descreveram o primeiro humano como um ser com duas faces, um lado masculino, o outro feminino, um ser duplo, uma unidade de opostos. O Talmud, em Beracot 61a, ecoa o mesmo. O homem foi criado com duas faces e depois dividido em duas. Isso não era destinado a ser biologia grosseira. Era uma visão teológica. No princípio, a humanidade era um todo, masculino e feminino, unidos em uma só criação. Imagine Adão, não como uma figura solitária, mas como um misterioso ser dual, uma face voltada para o leste, a outra para o oeste. Duas naturezas em um só corpo, esperando a mão divina para dividi-las. Esta é a imagem que os rabinos pintam. É perturbador, até estranho, mas nos confronta com uma possibilidade radical. Eva nunca foi um pensamento secundário. Ela sempre esteve lá, escondida em Adão, desde o começo. O drama cresce à medida que imaginamos o momento da separação. Deus coloca Adão em um sono profundo. A quietude do Éden o cobre como um véu. Então, como um mestre escultor, o Criador divide. Ele tira um lado de Adão, não meramente uma costela, e o forma em Eva. A imagem não é cirúrgica, ela é cósmica. A unidade é dividida, não para diminuir, mas para revelar. Adão acorda e encontra diante dele não outra criatura, não um ser menor, mas a outra metade de si mesmo, face a face. Eva não foi criada como uma adição à história de Adão. Ela foi o desvendamento do que já estava dentro do design da humanidade. Ela não é derivativa, ela é. Ela não é secundária, ela é essencial. Chamá-la de fragmento é perder a poesia de Gênesis. Ela é a metade que torna a humanidade completa. A visão rabínica é surpreendente em suas implicações. Se o primeiro Adão continha ambas as naturezas, então homem e mulher compartilham igualmente da imagem de Deus desde o início. A imagem divina não está aprisionada na masculinidade ou confinada à feminilidade. Ela é revelada em sua união, sua complementaridade, sua origem compartilhada. Nenhum pode reivindicar superioridade, pois nenhum foi criado sozinho. Ambos foram chamados da mesma essência.
Considere novamente Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou Adão, no dia em que foram criados. Observe atentamente, não seus nomes no plural, mas seu nome no singular. Ambos foram chamados Adão. Ambos carregavam a mesma identidade. A própria palavra que definiu o primeiro humano os definiu juntos. Um nome, uma humanidade, duas expressões. A profundidade teológica aqui é impressionante. Se Adão começou como um todo e Eva foi tirada de seu lado, então todo ato de união, todo casamento, todo pacto de amor não é simplesmente um contrato social, mas uma restauração da unidade primordial. O homem se une à mulher e os dois se tornam uma só carne, porque foi isso que eles eram no princípio. Eles estão retornando à sua fonte. E como isso muda a maneira como vemos a identidade? Por gerações, a história da costela minimizou a mulher, relegando-a a um papel de apoio. Mas o texto hebraico, o Midrash, o Talmud, juntos sussurram outra verdade. A mulher não é um acessório, ela é metade do todo. Sem ela, a humanidade está incompleta. Sem ela, a imagem de Deus está fragmentada. O que isso significa para a teologia, para a cultura, para a história? Sistemas patriarcais podem ter reivindicado superioridade, mas a história da criação mina essas afirmações na raiz. Desde o primeiro momento, a igualdade foi tecida no próprio tecido da humanidade. A diferença nunca foi destinada a ser dominação. Foi destinada a ser diálogo, masculino e feminino, face a face, cada um vendo no outro um reflexo de Deus. E assim, quando Adão contempla Eva, seu clamor não é o orgulho da posse, mas a alegria do reconhecimento. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele vê não outra criatura, mas a si mesmo, restaurado, revelado, completado. É um momento de admiração, não de hierarquia. Uma reunião, não uma hierarquia de poder. Terceira revelação, a divina arquitetura da mulher. Quando o texto hebraico descreve a criação de Eva, ele não usa uma palavra casual. Não diz que Deus a formou do pó, como fez com Adão. Não diz que a moldou como argila. Em vez disso, a palavra é baná, uma palavra que significa construir, erguer, estabelecer. Esta é a mesma palavra usada para a construção de altares, de casas, de cidades inteiras e até do grande templo de Salomão. O texto está nos dizendo algo profundo. Eva não foi improvisada, ela foi construída. A mulher não é um pensamento secundário, não um remendo costurado na história de Adão. Ela é o resultado da arquitetura divina. Deus a construiu com o mesmo cuidado, planejamento e arte que foram empregados nos lugares mais sagrados do culto de Israel. Isso não é acidente, isso é design. Em 1 Reis 6:7, descrevendo o templo, a mesma palavra baná é usada. E a casa, quando estava sendo edificada, foi edificada de pedras já preparadas nas pedreiras, de sorte que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Cada detalhe daquele templo importava. As dimensões, os pilares, as esculturas, o revestimento de ouro. Nada era ao acaso.
Agora, imagine o texto aplicando essa mesma palavra à mulher. Ela não é dispensável, ela é sagrada. Adão foi formado do pó, um começo bruto, mas Eva foi construída a partir da vida já viva, do próprio lado de Adão, um material já infundido com o fôlego de Deus. Essa distinção não é sobre superioridade, mas sobre intencionalidade. A narrativa sugere que a mulher era uma estrutura de propósito divino, um design de cuidado intrincado. Ela não foi improvisada com sobras, ela foi construída como uma obra-prima. As implicações teológicas são assombrosas. Por séculos, culturas patriarcais reduziram a mulher a uma ajudadora, uma assistente, alguém adicionada. Mas o hebraico recusa tal diminuição. Ao escolher banar, o texto eleva a mulher ao nível de arquitetura sagrada. Ela é como um templo, um lugar onde a presença de Deus deve habitar, um design com estrutura e força. Considere Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa. O verbo é o mesmo. Sabedoria e construção estão entrelaçadas. E na Escritura, a sabedoria não é um ornamento, é divina. O ato de construir é sagrado. Assim, Eva está ligada não à fragilidade, mas à força. Não ao acidente, mas à sabedoria. Sua própria criação carrega a mensagem de resistência, design e propósito. A imagem da arquitetura traz consigo outra camada, a estabilidade. Os lados do templo sustentavam seu peso. As paredes do tabernáculo definiram sua santidade. Sem elas, não havia casa de Deus. Da mesma forma, a mulher não é decorativa, mas estrutural. A própria humanidade não pode subsistir sem ela. Ela é um dos lados, a parede essencial, sem a qual a casa desmorona. Por gerações, a interpretação da costela permitiu à cultura tratar a mulher como algo pequeno, descartável, secundário. Mas, se ela foi construída, então cada centímetro de seu ser carrega intencionalidade. Ela foi projetada com propósito, como um arquiteto projeta uma catedral. Os arcos não são aleatórios, eles são feitos para suportar peso. As janelas não são acidentes, elas são feitas para trazer luz. Cada elemento tem significado. E assim, com Eva, cada elemento de seu ser foi escolhido, projetado e construído por Deus. Ela não é dispensável, ela é sagrada. Essa declaração quebra séculos de distorção. Dizer que ela é sagrada não é sentimentalismo, é teologia. Isso significa que sua presença no mundo é indispensável para a revelação da imagem de Deus. Significa que a história da humanidade está incompleta sem ela. Significa que, quando Adão olhou para ela e disse, "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne", ele estava reconhecendo não um resto, mas um design completo. Se a mulher foi construída como uma estrutura, então incompreendê-la é incompreender a arquitetura da própria criação. Tratá-la como inferior é desmanchar o templo que Deus construiu. É por isso que Jesus, séculos depois, tratou as mulheres com uma honra que escandalizou sua cultura. Ele sabia que elas não eram dispensáveis, elas eram sagradas, criadas com a mesma intencionalidade do templo que ele chamou de casa de seu pai. Então, o que isso significa para nós? Desafia toda suposição que desvaloriza o feminino. Convida-nos a ver a mulher não como uma adição, mas como uma igual, não como frágil, mas como fundamental. Ela não é um osso de costela, para ser escondido e esquecido. Ela é o lado da própria humanidade, construída com arquitetura divina, carregando a sabedoria e a força do próprio design
do Criador, como revelado pelo narrador. Quarta revelação: da unidade à divisão, a tragédia da queda. Por um breve e brilhante momento, a criação estava completa. Adão olhou para a mulher e declarou com alegria: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essas palavras, em Gênesis 2, não são uma teologia fria. Elas são poesia, o grito de reconhecimento. Adão vê Eva não como estranha, mas como familiar. Não como inferior, mas como seu reflexo, igual. A unidade foi alcançada. Dois seres, dois lados, face a face, completos. Nesse instante, a história da humanidade brilha com harmonia. Mas a harmonia não dura. Gênesis 3 começa com uma nova voz, a serpente tecendo mentiras no tecido da inocência. A serpente se aproxima de Eva com palavras astutas. É assim que Deus disse? A pergunta é projetada não apenas para tentar, mas para fraturar a confiança. A mulher escuta, o fruto é pegado e a história muda em uma única mordida. Ela dá a Adão e ele também come. Os olhos de ambos se abrem, mas não para a glória. Eles despertam, em vez disso, para a vergonha. A beleza do osso dos meus ossos desmorona em medo. De repente, os dois que estavam nus e sem vergonha correm para se cobrir. Eles se escondem do Criador, que antes caminhava com eles na parte fresca do dia. A intimidade do Éden é quebrada. A unidade do primeiro casal é abalada. Onde antes havia reconhecimento, agora há esconderijo. Onde havia alegria, agora há suspeita. O jogo da culpa. Quando Deus confronta Adão, ele não fala com humildade. Ele não confessa sua própria escolha. Em vez disso, ele aponta um dedo. A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Em uma única frase, Adão culpa tanto Eva quanto o próprio Deus. A mulher, osso de seus ossos, tornou-se seu bode expiatório. Quando Deus se vira para Eva, ela também transfere o fardo. A serpente me enganou e eu comi. A corrente de unidade é quebrada. O homem culpa a mulher culpa a serpente. A inocência é substituída pela acusação. A parceria desmorona em rivalidade. Esta é a verdadeira tragédia. Da queda, não apenas que a humanidade pecou contra Deus, mas que a humanidade se fraturou contra si mesma. Então, vem a linha arrepiante de Gênesis 3,16. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Por séculos, este versículo foi mal interpretado, como um desígnio divino, como se Deus tivesse ordenado a dominação masculina. Mas o hebraico revela algo diferente. Deus não está prescrevendo seu plano, ele está descrevendo a consequência. Esta é a linguagem da tragédia, não do comando. O pecado introduz a hierarquia, onde Deus havia criado a igualdade. A dominação é a sombra da quebra, não a luz da criação. Imagine como um drama histórico se desenrolando diante de seus olhos. Adão, antes ao lado de Eva como sua igual, agora se volta contra ela em culpa. Eva, antes o lado revelado da humanidade, agora é diminuída pelas palavras que descrevem uma nova ordem manchada pelo pecado. A serpente desliza para longe, sua decepção completa. E o Éden, antes um jardim de harmonia, torna-se o palco da divisão. Essa mudança assombrou a história humana desde então.
A fratura do Éden se espalhou em sistemas patriarcais, em culturas que silenciaram as mulheres, em sociedades que confundiram hierarquia com santidade. A tragédia da queda não foi apenas a separação espiritual de Deus, mas a separação relacional entre homem e mulher. O que foi unido como uma só carne tornou-se dividido pela desconfiança e pelo controle. No entanto, mesmo aqui, dentro da tristeza, uma verdade mais profunda sussurra. O desígnio original de Deus havia sido unidade, parceria, igualdade. O comando de governar nunca foi falado na primeira harmonia do Éden. Ele nasceu apenas após o pecado. O que significa que a hierarquia nunca foi destino, foi distorção. O projeto da criação ainda apontava para algo maior, algo esperando para ser restaurado. A narrativa nos deixa inquietos. Vemos Adão e Eva vestidos com peles, banidos do jardim. Vemos os portões do Éden fechados, guardados por espadas flamejantes. Mas também vemos uma ameaça de esperança. O Criador não os abandona, ele cobre a vergonha deles, mesmo ao nomear seu exílio. E em suas palavras à serpente reside uma promessa. Um dia, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Mesmo no meio da fratura, Deus planta a semente da restauração. Se a hierarquia e a divisão nunca fizeram parte do plano, se foram apenas o fruto amargo da rebelião, então há um caminho de volta? A unidade quebrada de Adão e Eva pode ser curada? A humanidade pode redescobrir a parceria pretendida desde o início? A resposta aguarda no próximo capítulo da história, pois as sombras do Éden não são o fim. Alguém viria, o segundo Adão, para restaurar o que o primeiro havia perdido. Alguém que devolveria a humanidade ao projeto de unidade, a harmonia lado a lado, de masculino e feminino, refletindo juntos a imagem de Deus. Quinta revelação. Jesus, o segundo Adão, restaura o lado. Séculos depois que Adão e Eva deixaram o jardim, a humanidade ainda carregava a fratura de sua queda. A divisão havia se tornado a regra. Homens governaram, mulheres, sociedades construíram hierarquias. E a igualdade, escrita na criação, foi enterrada, sob camadas de cultura e costume. Mas então veio Jesus. O Novo Testamento o chama de segundo Adão, não porque ele repetiu os erros do primeiro homem, mas porque ele veio para desfazer aqueles erros. Onde o primeiro Adão introduziu a divisão, o segundo Adão veio para restaurar a unidade. Ouça suas palavras. Em Mateus 19. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus não estava inventando um novo ensinamento aqui. Ele estava retrocedendo até Gênesis, antes da queda, antes da fratura, ao desígnio original. Ele ignorou a hierarquia de Gênesis 3 e apontou para a unidade de Gênesis 2. Ele chamou seus ouvintes de volta ao momento em que Adão e Eva estavam lado a lado, osso de osso, carne de carne. Jesus não aceitou a ordem patriarcal de seu tempo como a vontade eterna de Deus. Ele atravessou séculos de distorção para lembrar seu povo do início, do que era para ser. Ele ignorou a hierarquia de Gênesis 3 e apontou para a unidade de Gênesis 2. Ele chamou seus ouvintes de volta ao momento em que Adão e Eva estavam lado a lado, osso de osso,
carne de carne. Jesus não aceitou a ordem patriarcal de seu tempo como a vontade eterna de Deus. Ele atravessou séculos de distorção para lembrar seu povo do início, do que era para ser. Ao fazer isso, ele revelou sua missão: não confirmar sistemas quebrados, mas restaurar o que havia sido perdido. A maneira como ele viveu confirmou isso. Em uma cultura onde as mulheres eram silenciadas, Jesus lhes deu voz. Em um mundo onde elas eram invisíveis, ele as tornou visíveis. Considere a mulher samaritana no poço. Em João 4, nenhum rabino em sua época desperdiçaria palavras com tal figura. Uma mulher, uma samaritana e sobrecarregada com escândalo. No entanto, Jesus não apenas falou com ela, ele revelou a ela algo que havia contado a quase ninguém mais, que ele era o Messias. Ela correu de volta para sua aldeia, tornando-se uma das primeiras evangelistas nos evangelhos. Ou pense em Maria Madalena. Em uma sociedade onde o testemunho de mulheres não era considerado válido em tribunal, Jesus a encarregou do anúncio mais surpreendente da história, sua ressurreição. Vá e diga aos meus irmãos, ele disse. O primeiro pregador do Cristo ressuscitado não foi Pedro, nem João, mas Maria. Neste ato, ele derrubou suposições culturais e declarou que em seu reino o lado estava sendo restaurado. Por onde quer que fosse, Jesus desmantelava as muralhas construídas pelo pecado. Ele acolheu Maria de Betânia para sentar a seus pés como discípula, algo inédito para uma mulher. Ele defendeu a mulher pega em adultério, não desculpando seu pecado, mas protegendo sua dignidade contra a crueldade de homens ansiosos para apedrejá-la. Ele elogiou a fé de uma mulher cananeia, quebrando barreiras étnicas e de gênero em uma única troca. Cada encontro era uma declaração. A velha ordem de dominação está acabada. Em mim, uma nova criação está começando. Cristo não veio meramente para perdoar pecados em abstrato. Ele veio para restaurar relacionamentos, para curar a ruptura entre Deus e a humanidade, e também entre homem e mulher. Ele estava refazendo o desígnio que havia sido dilacerado no Éden. Nele, a fratura é curada, a visão é trazida de volta à harmonia. Paulo capturou essa verdade com clareza impressionante. Em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essas palavras não apagam a diferença, elas restauram a igualdade. Paulo não nega a realidade de masculino e feminino, mas proclama que em Cristo essas categorias não podem ser usadas para dominar ou diminuir. Todos estão em pé de igualdade diante da cruz. Todos refletem a imagem de Deus, juntos. A unidade de Adão e Eva no início, fraturada pelo pecado, é restaurada em Cristo. O segundo Adão reverte a maldição do primeiro. Onde a vergonha e a culpa antes reinavam, a graça e a parceria retornam. Onde a hierarquia antes oprimia, a igualdade agora se eleva. Isso não é apenas teologia, é revolução. Jesus tratou as mulheres com uma dignidade que perturbou seus contemporâneos e ainda desafia as culturas hoje. Ele lembrou ao mundo que o desígnio original não era hierarquia, mas harmonia, não controle, mas comunhão. Suas palavras em Mateus 19, suas ações com a mulher samaritana, sua comissão de Maria Madalena,
Cada uma é um marco apontando de volta ao projeto do Éden, avante para o reino de Deus. E, entretanto, a história não para por aqui, pois se Jesus restaurou o lado, a questão permanece. Como essa restauração se perpetua em nossos dias? Como sua vitória remodela comunidades, casamentos e a maneira como a própria humanidade entende a identidade? Essa questão nos leva à revelação final, porque a história de Eva não é apenas sobre o passado, é sobre o futuro da igreja, a restauração da imagem de Deus em toda a sua plenitude. Sexta revelação: a verdade esquecida e o testemunho etíope. Entre os tesouros do cristianismo antigo, poucos são tão misteriosos e duradouros quanto a Bíblia etíope. Preservada nas terras altas da África, escrita na antiga língua Gés, esta Bíblia contém não apenas os livros familiares do Antigo e Novo Testamento, mas também textos há muito esquecidos no Ocidente. Por séculos, enquanto as traduções europeias prendiam a história de Eva à imagem de uma costela, a tradição etíope preservou uma memória mais rica e antiga, uma que se alinha com as raízes hebraicas de Gênesis. Na Bíblia etíope, a linguagem em torno da criação da mulher não a reduz a uma costela. Em vez disso, preserva o sentido de lado, ecoando o verdadeiro significado de tselá. Este não é um detalhe marginal, é uma janela para como as comunidades antigas entendiam a história antes que a tradução restringisse seu poder. Ao manter o sentido mais amplo, a tradição etíope afirma a mulher não como um fragmento, mas como uma contraparte completa. As montanhas da Etiópia, onde os cristãos carregam manuscritos há mais de 1000 anos, cantam a história da criação, não com hierarquia, mas com harmonia. Em seu relato, Eva não é tirada do osso de Adão, mas de seu lado. E, de repente, a visão original de Gênesis torna-se visível. Novamente, Adão e Eva estão lado a lado, refletindo juntos a imagem de Deus. Esta é a mensagem central, a verdade esquecida, como revelado pelo narrador. Eva nunca foi tirada de uma costela, ela foi tirada do lado de Adão. Ela é da mesma substância, de igual dignidade, de propósito compartilhado. Ela não foi projetada para andar atrás dele, em silêncio, nem debaixo dele, em subjugação. Ela foi projetada para andar com ele, face a face, espelho a espelho, refletindo juntos a glória do Criador. Se Eva foi tirada do lado de Adão, então toda a distorção que a colocou abaixo dele foi construída sobre uma má tradução. Todo o sistema que silenciou as mulheres, toda a tradição que as chamou de menores, toda a hierarquia que justificou a dominação, tudo isso se apoia em um alicerce frágil, um que não é suportado pela palavra original de Deus. Restaurar o verdadeiro significado, restaura a dignidade, redime a identidade, corrige séculos de má interpretação. A imagem é poderosa. Imagine Adão e Eva não mais encenados como governantes e súdito, mas em pé, ombro a ombro, na luz do Éden. Seus olhos se refletem e juntos eles refletem Deus. A humanidade nunca foi projetada para competir por poder, mas para se completar em parceria. Isso não é sentimentalismo, é teologia. O design lado a lado foi intencional, tecido no projeto de criação. O casamento nunca foi feito para ser hierarquia, sempre foi feito para ser harmonia.
A comunidade nunca foi feita para ser sobre poder, foi feita para ser parceria. E a humanidade nunca foi feita para ser dividida por gênero em superior e inferior. A humanidade foi projetada para refletir Deus juntos. Esta é a grande revelação que o texto hebraico sussurra e a Bíblia etíope preserva. Não costela, mas lado. Não fragmento, mas plenitude. Considere as implicações para o nosso mundo hoje. E se nossos relacionamentos fossem guiados não pela dominação, mas pela comunhão? E se nossas comunidades valorizassem a parceria em vez do controle? E se a igreja ensinasse não a história da costela, da subordinação, mas a história do lado, da igualdade? As consequências seriam radicais. Os casamentos se tornariam espaços de respeito mútuo. As comunidades honrariam os dons de homens e mulheres. A imagem de Deus brilharia mais claramente no mundo. E então, essa verdade foi escondida por séculos, coberta por camadas de tradução, obscurecida pela tradição. Só agora, enquanto estudiosos e buscadores retornam às raízes hebraicas, e enquanto o testemunho da Bíblia etíope é levado a sério, redescobrimos o que estava lá o tempo todo. A costela nunca foi a história, o lado foi. É por isso que a Bíblia etíope importa. Não é simplesmente uma relíquia da história. É um testemunho vivo de que, às vezes, as verdades esquecidas em uma parte do mundo permanecem vivas em outra. Ela nos lembra que a palavra de Deus não pode ser silenciada para sempre. O que estava escondido será revelado. O que foi distorcido será restaurado. Então, encerramos este capítulo com uma porta aberta. Se tanto pôde ser mal compreendido por tanto tempo, o que mais perdemos? Que outros tesouros jazem escondidos nas línguas originais, em manuscritos antigos, em tradições há muito ignoradas? E se a história da criação é apenas o começo de segredos esperando para serem descobertos? A história de Eva não é apenas sobre o começo da humanidade. É sobre como vivemos hoje. Por séculos, a má tradução de uma palavra hebraica moldou casamentos, famílias e comunidades. Mas quando retornamos ao texto original e quando ouvimos o antigo testemunho da Bíblia etíope, vemos uma verdade que carrega profundas lições para nossas vidas. Eva não foi tirada de uma costela, mas do lado de Adão. Isso significa que a pessoa ao seu lado, seu cônjuge, seu vizinho, seu amigo, não é um fragmento, mas um parceiro, igual em dignidade, compartilhando o mesmo fôlego de Deus. O casamento, então, não é sobre quem lidera e quem segue, mas sobre caminhar juntos, em harmonia. A comunidade não é sobre poder, mas sobre respeito mútuo. E a fé não é sobre preservar hierarquias, mas sobre refletir a imagem de Deus mais plenamente, através do amor e da unidade. Então, encerramos este capítulo com uma porta aberta. Se tanto pôde ser mal compreendido por tanto tempo, o que mais perdemos? Que outros tesouros jazem escondidos nas línguas originais, em manuscritos antigos, em tradições há muito ignoradas? E se a história da criação é apenas o começo de segredos esperando para serem descobertos? A história de Eva não é apenas sobre o começo da humanidade, é sobre como vivemos hoje. Por séculos, a má tradução de uma palavra hebraica moldou casamentos, famílias e comunidades. Mas quando retornamos ao texto original e quando ouvimos o antigo testemunho da Bíblia etíope, vemos uma verdade que carrega profundas lições para nossas vidas.
Eva não foi tirada de uma costela, mas do lado de Adão. Isso significa que a pessoa ao seu lado, seu cônjuge, seu vizinho, seu amigo, não é um fragmento, mas um parceiro, igual em dignidade, compartilhando o mesmo fôlego de Deus. O casamento, então, não é sobre quem lidera e quem segue, mas sobre caminhar juntos, em harmonia. A comunidade não é sobre poder, mas sobre respeito mútuo. E a fé não é sobre preservar hierarquias, mas sobre refletir a imagem de Deus mais plenamente, através do amor. E para aqueles que já viveram muitas estações, essa verdade é ao mesmo tempo libertadora e prática. Ela nos lembra de tratar uns aos outros com honra. Ela nos chama a restaurar relacionamentos quebrados pelo orgulho ou controle. E ela nos convida a viver não em rivalidade, mas em parceria, porque somente juntos refletimos a plenitude de Deus. Ao compreender a profundidade desse relato, percebemos que a verdade milenar da Bíblia etíope ecoa até hoje, desafiando-nos a ver a criação e uns aos outros sob uma nova luz. Que essa revelação possa transformar sua visão e fortalecer seu espírito. Você acaba de desvendar os segredos mais profundos da criação da mulher. Segredos escondidos por séculos, mas preservados nas páginas esquecidas da Bíblia da Etiópia. Se essa jornada tocou seu coração e abriu seus olhos para uma nova compreensão da palavra de Deus, eu o convido de alma a se juntar à nossa comunidade. A verdade exige busca. Se você tem essa coragem, então o seu lugar é aqui. Inscreva-se para não perder nenhuma das nossas revelações bíblicas. Deixe seu like se você sente que essa mensagem é importante. E compartilhe com amigos e familiares que precisam conhecer essa verdade libertadora. E principalmente, deixe seu comentário. Sua opinião é muito valiosa para nós. Como essa revelação mudou sua perspectiva? Conte-me. Para continuar sua jornada de descobertas, com um tom base de suspense e mistério, reminiscente de um narrador de documentários sobre segredos antigos. Para continuar sua jornada de descobertas, confira a próxima história. Nela, vamos explorar a divina essência feminina no início dos tempos. Uma revelação que complementa o que acabamos de aprender.